Glória a Deus, cumprimentos irmãos com a paz do Senhor, eu sou o pastor Daniel Reis e você está na segunda aula do nosso curso de Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo. Eu espero que esse curso esteja sendo uma bênção, eu espero que esse seminário esteja sendo um divisor de águas na sua vida. E eu te peço que você abra o seu coração e que essa aula possa falar com você poderosamente. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Espírito Santo, que essa aula possa ser uma bênção, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar a inspiração, a verdade. Tu és uma pessoa querida, por isso eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda a ter uma aula abençoada, a ter uma aula cheia da tua presença, em nome de Jesus. Toda oposição caia por terra e que a tua bênção, Senhor, seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então vamos, sem delongas, nosso texto base, que está em João 11, 14 e 16, que diz: E eu rogarei ao Pai, palavras do Senhor Jesus, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então aqui nós temos Jesus. Jesus, antes de ir assunto aos céus, antes de ir para o Pai, ele disse: eu vou rogar ao Pai para que ele vos dê outro. Este outro é outro da mesma natureza, um Consolador, aquele que estará convosco todos os dias. Você não está sozinho, meu irmão. Eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo está conosco. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na nossa introdução, o Espírito Santo, ele é Deus, uma pessoa divina, ativa, não uma força impessoal, uma influência ou nem o poder de Deus. O Espírito Santo não é o poder de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Isso é maravilhoso. Nós precisamos ter isso em mente, estar muito claro no nosso coração. O Espírito Santo é uma pessoa. Compreender isso, meu irmão, é essencial para uma vida saudável, uma vida de fé abençoada, uma vida que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. O Espírito Santo é Deus. Depois, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E aqui vale a gente destacar novamente que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, não pelo fato dele de importância, como se o Pai estivesse no topo da pirâmide e aí fosse descendo, encontrando o Filho e o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo ele é uma pessoa no sentido didático, no sentido pedagógico, porque ambos são parte de uma divindade triuna, uma triunidade divina, celestial. Então ele compartilha, o Espírito Santo ele compartilha da mesma essência de Deus, da mesma essência do Filho, do Pai, e ele opera com vontade, com inteligência, com emoções. O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. E é interessante falarmos terceira pessoa da Trindade, porque tira essa ideia de que o Espírito Santo é apenas uma força, o Espírito Santo é apenas um poder. Não, ele é uma pessoa. Aleluia. E toda pessoa tem uma relação pessoal, é um relacionamento, né? Então, o Espírito Santo, ele atua intimamente na vida do crente, ele tem uma atuação íntima e pessoal na vida de cada um de nós. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele consola, ele nos guia, ele nos ensina, ele intercede por nós, nos transforma. Irmãos, quem consola, quem ensina, quem guia, só pode ser uma pessoa. O Espírito Santo ele é essencial para a nossa comunhão. Nossa comunhão com Deus depende da pessoa do Espírito Santo, de um relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos ajuda a adorar ao Pai em espírito e em verdade. O Espírito Santo é que está conosco. O Espírito Santo nos ensina daquilo que está no coração do Pai, porque quem pode conhecer o homem, senão o Espírito do homem que nele está, e também quem pode conhecer o coração de Deus, senão o próprio Espírito Santo. Aleluia. E aí aqui nós temos o termo técnico paráclitos, né? O termo grego paráclitos, né? E esse termo ele significa consolador. O primeiro significado dele é consolador, mas também pode significar advogado, consolador, aquele que está junto, né? Parar junto, né? Então ele está perto, ele está junto, ele é o consolador, ele é o ajudador.
Então esse título, né, que Jesus deu, enviarei outro Consolador, outro Paráclito, é extremamente importante para nós, porque nos mostra esse ministério relacional do Espírito Santo. Ele consola. Meu irmão, eu não sei se você já teve essa experiência, mas ser consolado pelo Espírito Santo é algo tremendo, é algo maravilhoso. Por isso, quando alguém passa por um luto e nós oramos, falamos que o Espírito Santo conforte os corações, porque ele é o consolador, ele é aquele que abraça, é como um calor quente que nos envolve. Ele é o Consolador, o Paráclito, mas também é o advogado, ele também intercede por nós, ele é o nosso ajudador, ele nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, irmãos, e ele intercede por nós. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa divina que habita em cada um de nós, para nos consolar, para nos transformar, nos conduzir a uma vida de plenitude com Deus, uma plenitude do Espírito, do reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus está em vós, está em nós, o Espírito governa, o Espírito nos guia, o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. A personalidade do Espírito Santo. Aqui, olha que interessante, João 11, 26, que diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo, uma característica de uma pessoa é que ela possui intelecto, que ela pode se comunicar, que ela pode ensinar, que ela pode... E aqui o texto de Jesus diz, ele vos ensinará todas as coisas. Olha que interessante. Então, o Espírito Santo, ele possui intelecto, emoções, vontade, ele demonstra essa personalidade em suas ações de ensinar, de interceder, de consolar. Ele é uma pessoa, irmãos. Desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo é um desafio diário. Aqui eu tenho aqui algumas características dessa pessoalidade, dessa pessoa divina do Espírito Santo. Ele pode ser entristecido quando pecamos. Olha que interessante esse versículo. Efésios 4:30 diz, e ele e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que que nós não entristeçamos o Espírito Santo, então significa que ele tem, é claro que não é uma tristeza como a gente pode imaginar, uma tristeza humana. Esses sentimentos que o Espírito Santo manifesta não são sentimentos de natureza humana, mas são sentimentos de natureza celestial e divina. Aqui em Tiago também tem um texto interessante que fala do Espírito Santo tendo ciúmes. Olha que interessante. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. É claro, a gente tem que reforçar que não é o ciúmes humano, né? Não é o ciúmes egoísta, mas o Espírito Santo aqui, a Bíblia diz que tem ciúmes, e isso só pode ser uma característica de uma pessoa, né? A pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Ele distribui dons conforme a sua própria vontade. Então, uma pessoa possui vontade própria. Olha que interessante, 1 Coríntios 12:11, que é o texto que fala sobre os dons do Espírito, né? Os dons que ele distribui. Aí, no versículo 11, ele diz assim, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele reparte os dons a cada um como quer. E isso é muito interessante, porque ele tem uma vontade própria. Ele dá um dom para um, ele dá um outro dom para outro, conforme ele acha, conforme a sua vontade. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que possui vontade própria. Então, a personalidade do Espírito Santo sustenta a nossa capacidade de nos relacionarmos com ele em oração, adoração e dependência diária. Então, pensar que ele é uma pessoa, que ele fala, que ele se comunica, que ele se relaciona, isso nos fortalece, nos sustenta numa dependência diária do Espírito Santo. Eu
Eu gosto de pensar naquele texto que Paulo diz, orai sem cessar, de Tessalonicenses, porque ninguém pode ficar ali 24 horas em oração sem cessar. Né? A gente até dorme, né? Então não é sem cessar, a gente cessa a oração quando dorme. Então eu penso que orar sem cessar é depender do Espírito Santo de forma contínua. É a cada dia, em cada decisão, é tal, o tempo todo em comunhão com a pessoa do Espírito Santo, dependendo dela em todo o tempo. Os títulos do Espírito Santo. O Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo ele possui alguns títulos que demonstram a sua atuação. Então, uma atuação que é muito importante para nós é ele testificar que somos filhos de Deus. Então, irmãos, eu creio, eu sou salvo, irmão. Apesar das minhas dificuldades, dos meus pecados, das minhas fraquezas, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, ele atua em nós. Então, esses títulos que nós vamos ler agora são títulos que demonstram a atuação, aspectos específicos da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, primeiro, ele é o Espírito da verdade. Nele não há engano, nele não há mentira. Viver no Espírito é viver na verdade de Deus. Ele nos mostra toda a verdade, ele nos conduz por toda a verdade das Escrituras, ele nos mostra a verdade. Depois, o Espírito de adoção. Então, esse texto que nós lemos de Romanos fala que ele testifica que somos filhos de Deus. Então, ou seja, é ele que nos conecta à condição de sermos filhos que fomos comprados, adotados, nós somos redimidos, irmãos. O Espírito Santo também, ele possui o título do Espírito da Graça. Ele carrega graça, ele transmite graça, ele está conosco. O Espírito da Santidade, o Espírito ele é santo, ele é o Espírito da Santidade. Ninguém desenvolve santidade por si mesmo. O Espírito Santo opera isso em nós. O Espírito de vida, é ele que nos dá vida e vida em abundância. É ele que tira toda a morte da nossa alma, toda a morte do pecado em nós. É ele que nos dá vida. E ele é o Espírito eterno. Ele é o Espírito que estará conosco por toda a eternidade. Esses títulos, irmãos, demonstram que ele é consolador, mestre, vivificador, santificador, que ele é o agente da graça e da glória divina. É por meio da sua presença que o Espírito Santo nos garante filiação divina, nos capacita a viver uma vida segundo a palavra de Deus e que nos dá um vislumbre da glória futura, daquilo que há de vir. Outro aspecto aqui importante para nós terminarmos nossa aula é que o Espírito Santo ele atua na vida do crente e também na vida da igreja. Então é importante para nós pensarmos isso, viver nessa verdade. O Espírito Santo ele habita no crente como selo da salvação, mas ele também nos guia na verdade e nos fortalece com poder espiritual. Então uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que vive uma plenitude do Espírito Santo, é uma igreja cheia da palavra, cheia dos dons espirituais. Ele distribui dons espirituais para a edificação do corpo. Então, o exercício da comunhão dos crentes é quando os dons do Espírito estão em evidência, estão em operação, um abençoando o outro, um ministrando ao outro, cada um dependendo de um do outro, e isso nos mostra a unidade da igreja. O Espírito Santo também orienta a igreja na missão de evangelizar. É ele que convence, irmãos. Não é a minha capacidade de persuasão que vai convencer alguém a entregar a vida para Jesus, não. É o Espírito Santo. Prega a palavra, eu vou pregar a palavra e ele vai me dar a palavra correta que vai entrar nos corações e vai ganhar as vidas para o Senhor. Depois, o Espírito Santo ele age como intercessor, como amigo fiel, conselheiro e mestre. Ele transforma as nossas vidas. Ele traz essa unidade da igreja e ele glorifica a Jesus, ele glorifica a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então, concluindo essa aula de hoje, o que nós podemos aprender é que o Espírito Santo é uma pessoa.
Ele é uma pessoa real, uma pessoa divina. Ele é uma pessoa que busca intimidade com o crente. Ele é uma pessoa ativa nas nossas vidas, na vida de cada um, na vida de cada crente, na vida da igreja. A personalidade e os atributos do Espírito Santo revelam o quê? Um relacionamento dinâmico, marcado por consolo, direção, poder, graça. O Espírito Santo está continuamente perto de nós, ele está nos ajudando nas nossas fraquezas. Reconhecer e honrar e buscar essa presença gloriosa do Espírito Santo é essencial para uma vida cristã frutífera e gloriosa. E eu finalizo aqui com Romanos 8,14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Minha oração é que o Espírito Santo guie a sua vida, que o Espírito Santo guie cada passo dessa sua jornada, e que possamos viver essa plenitude em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que essa aula tenha sido uma bênção na sua vida, e eu te espero na próxima videoaula, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.